Oi, gente, aqui é a Mariane, faz tempo que eu não gravo, eu sei. Eu tava sem um equipamento decente pra se gravar e agora eu acho que eu consegui. Hoje eu vou gravar os meus livros favoritos, falando pra vocês os 10 livros favoritos, se for 10, não lembro quanto que deu, os 10 livros favoritos da minha vida. E como bônus no final também eu vou comentar alguns mangás que são favoritos. Então se você curte mangá também, fica até o final. Se você não curte, não tem problema. Então, vamos lá. O primeiro da lista vai ser realmente o último que eu dei favoritado, que é O Mar Sem Estrelas, da autora Erin Morgenstern. Fazia muito tempo que eu tinha vontade de ler esse livro, só que eu fui idiota o suficiente de não querer ler em inglês, porque todo mundo falava que era um livro muito complicado. Eu devia ter lido em inglês, eu devia ter tentado comprar a versão original, porque não tem nada de muito misterioso nesse livro. Tem mistério no livro, mas eu não achei ele nem um pouco difícil, igual todo mundo tava tentando pintar ele. Mas enfim, aqui a gente vai seguir a história do, acho que é Zachary. Ele encontra uma porta quando ele era criança e ele decide não entrar nessa porta, porque essa porta, ela tá pintada na parede. Ele decide não fazer nada com ela. Muitos anos depois, ele tá na faculdade e ele descobre um livro que não tá nem categorizado na biblioteca, que tem a história dele. No meio do livro tem essa história de uma criança que encontra uma porta e decide não abrir. E ele fica obcecado com isso. E a partir disso se desenvolve uma grande aventura em relação a... Zachary quer descobrir em relação a essa porta. Ele descobre uma sociedade secreta e um lugar secreto. É incrível, maravilhoso. Se fosse você dar uma chance, não escuta essas pessoas que falam que esse livro é difícil. Se você já ouviu que esse livro é difícil, dê uma chance, porque eu realmente acho que não tem nada a ver. O segundo livro que eu quero falar é provavelmente o meu livro favorito, mas eu não tenho ele fisicamente, que é Six of Crows, da Leigh Bardugo. Esse livro, eu li a primeira vez ano passado, e foi lá por setembro, mais ou menos, eu tava numa grande ressaca literária. E eu li esse livro muito rápido, eu não conseguia... Nossa, eu tava obcecada com a história. E engraçado porque quando eu ouvi falar a primeira vez desse livro, que não seguia exatamente os mesmos personagens ou a mesma história da trilogia Grisha, eu achei que seria meio chato. Eu também achava que os personagens eram adultos, mas não tem nada a ver. Ah, esse livro é incrível, incrível. Todos os personagens são maravilhosos. E é engraçado porque esse ano eu reli ele, né, já, por causa da série. É engraçado, eu continuo amando, mas eu vi coisas completamente diferentes que eu não tinha visto da primeira vez. E eu comecei a gostar muito de personagens que eu não tinha gostado da primeira vez. Eu só não vou falar quem, pra não dar muito escândalo aí, né, mas... eu comecei a gostar muito de alguns personagens e comecei a não gostar tanto de outros, o que eu também não vou falar quem. Mas, ai, essa série é incrível. Se você leu a trilogia Grisha e não gostou, dê uma chance pra Six of Crows, porque é muito diferente. A escrita da autora também tá muito, muito, muito diferente. Então, se fosse você, agora ela lê, agora. E o próximo que eu quero comentar é a trilogia Mistborn, do Brandon Sanderson, que é O Império Final, O Poço da Ascensão e O Herói das Eras. É engraçado porque eu comprei essa edição aqui faz muito, muito tempo. Eu não sabia que ia ser lançado no Brasil, e engraçado que eu comprei num site chamado Book Depository, que era o mais barato na época. E eu lembro que eu comprei esse livro toda empolgada, aí eu cheguei, dar uma volta assim na Livraria Cultura, tava lá o livro traduzido. Não que eu me arrependa. Na verdade, eu me arrependo de não ter comprado, porque agora não tem mais as edições em português, eu queria ter pra coleção. Mas eu não me arrependo um pouco, porque eu acho que essas capas são muito mais lindas. Esse ano eu tô relendo ela, porque a primeira vez que eu li foi em 2014. Faz muito tempo. E eu não lembrava de nada. Nada. Engraçado que eu peguei esse primeiro livro esses tempos, eu li. Uau! Eu não lembrava de nada, eu não lembrava... Aqui a gente segue a história de dois personagens, basicamente, que é a Vin e o Kelsier. E eles são nascidos das brumas. E isso quer dizer que eles podem ingerir certos tipos de metais e transformar isso em algum tipo de poder. E esse mundo
tem o Senhor Soberano, que ele é Deus, basicamente, nesse mundo. E eles querem derrubar o governo desse cara. Eu acho que é engraçado porque todos os livros, não foram muitos, mas todos os livros que eu li do Brandon Sanderson, ele é incrível em escrever personagens. Não só os personagens principais, mas os personagens secundários. Os personagens secundários das histórias são incríveis, eles são muito, muito, muito divertidos. Todos eles têm uma personalidade muito peculiar e eu acho que vale muito a pena dar uma chance. E eu não sei se algum dia vai ser relançado aqui no Brasil, mas eu acho que ainda tem os e-books. Então, vale muito, 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 muito a pena. O próximo livro que eu quero falar é o primeiro livro que eu li em inglês na minha vida, que é As Vantagens de Ser Invisível. Esse livro me marcou demais, ele mexeu muito comigo, não só o livro quanto o filme, porque toda vez que eu vejo o filme, e não foram poucas vezes, eu choro no final. E não é um chorinho, tipo, que tristeza, eu choro de soluçar. Enfim, aqui a gente segue o Charlie, que não é exatamente o nome real dele, porque no livro pelo menos, que ele escreve cartas anônimas pra esse amigo dele. Um amigo que a gente não sabe quem é. Ele escreve o dia a dia dele, o que tá acontecendo, as amizades que ele faz, as amizades que são importantes pra ele, as cagadas que ele faz na vida. Daí no final tem uma grande revelação. E todos os problemas dele basicamente começaram com isso. Esse aqui tem bastante gatilho. Então, se você nunca ouviu falar da história, leu o sinopse, se tiver interesse, tem bastante gatilho. É uma história bem depressiva, pra ser bem sincera, mas é muito linda. Eu recomendo bastante. Agora, eu vou roubar um pouco, porque eu vou mencionar um autor que eu já mencionei, que é o Sr. Brandon Sanderson. Ano passado eu li The Way of Kings. Eu gostei bastante, mas sabe, tipo, nem nada me impressiona tanto, assim. Aí eu li esse livro esse ano. Eu não conseguia largar isso daqui. Esse livro, ele tem um ritmo completamente viciante. E cada revelação, a cada página tem uma revelação. E tem personagens, igual em Mistborn, tem personagens maravilhosos aqui. Tipo, longe de ser só o protagonista, porque aqui, teoricamente, a gente tem, eu falaria 3 protagonistas, mas por mais que tenha aparecido mais aqui, né? Tem 3 personagens que, na minha opinião, são os mais protagonistas, que é a Shallan, o Kaladin e o Dalinar. Por mais que aqui também o Adolin começa a ter bastante ponto de vista. Tem muita reviravolta nessa história, muito, muito. Eu poderia colocar a série, por mais que eu tenha lido só os 2, mas esse daqui é muito, muito favorito na minha vida. Aqui, porque, na verdade, a Shallan é a personagem favorita, ela é muito protagonista, que é basicamente metade do livro é no ponto de vista dela, coisas que aconteceram no passado, um companheiro novo na história. E muda completamente o par da história pra ela nesse livro. Acontece uma coisa muito ruim com ela no começo e ela tem que se virar do jeito que dá. E ela descobre coisas muito importantes sobre ela aqui, então... Ó. Eu marquei pouca coisa nesse livro. Então, eu acho que ano que vem também vai ser lançado aqui no Brasil o primeiro livro e eu vou reler com certeza, porque é essa história que você perde muita coisa na primeira leitura e você vai perceber mais pra frente. Vale muito a pena, gente. Se você não pode ler inglês por qualquer motivo, dá uma chance quando chegar aqui no Brasil, porque você não vai se arrepender. Principalmente se for, obviamente, se você for um fã de fantasia. O próximo livro que eu quero mencionar é um clássico, que é o Laranja Mecânica. Eu vi o filme primeiro e eu fiquei apaixonada pela história. Eu demorei muito tempo pra ver o filme, na verdade. Faz uns anos só que eu vi. E eu fiquei apaixonada pela história e eu decidi dar uma chance pro livro, por mais que eu tivesse medo. Porque o dialeto aqui é muito diferente, sabe? Eles têm um vocabulário completamente único. E aqui, eu não sei se em todas as edições tem um glossário no final com os significados das palavras, mas esse aqui tem. Mas é uma coisa que eu não recomendo muito. Porque, por mais que seja diferente, não é difícil. Então, se você tá lendo uma frase, você consegue pegar aquela palavra diferente com o contexto dela. Não é difícil, não é difícil, eu juro. É uma história muito pesada, mas eu acho que vale muito a pena
em relação a nossa ideia de sociedade, nossa ideia de justiça, nossa ideia de punição. É muito incrível, gente. Vale a pena. E o filme também. O filme é de 70 e alguma coisa. O próximo livro dessa lista é uma escolha meio... Eu acho que não é um livro que as pessoas... Elas gostam desse livro. Só que tem umas coisas que acontecem no final dele que acaba meio que descredibilizando a história inteira. Pra uns, eu escolhi ignorar essa cena. Pra mim ela não existe. Na verdade, pra mim o final não existe, porque eu não gosto do final desse livro. Mas... It, do Stephen King. Eu nunca tinha me interessado por ela até o lançamento da primeira parte, que é recente. Aí eu vi o filme. Eu fiquei apaixonada, obcecada por aqueles personagens e eu queria saber mais. Aí no ano que lançou a segunda parte, eu resolvi pegar o livro pra ler até a data de lançamento da segunda parte. E eu amo tantos personagens daqui. Todos eles. Os 5 amigos. Eu acho que o fato de eu não gostar tanto do final é que é mais com eles adultos, né? Que é mais a resolução da história. Mas eu gosto deles crianças. Pra mim, eles são as melhores crianças, os melhores amigos. Ai. Pra mim, o meu preferido é o Ed. O Ed, pra mim, é um nenenzinho, coitado. Aquela mãe dele louca que fica dando remédio pra ele. Eu acho que aqui todo mundo um pouco sabe o que se trata, que é a história dessa cidade. Da cidade de Derry. Que a cada... acho que é de 25 anos. De 25 anos a 25 anos, crianças começam a desaparecer nessa cidade. Eles não têm nenhuma pista do que pode ser. E depois que isso acontece, as pessoas meio que esquecem, sabe? Elas só pensam enquanto está acontecendo. Todo mundo sabe que o irmão do Bill morre no começo, que é o George. E eles começam a investigar ele e os amigos dele. E eles decidem que 25 anos depois, quando a coisa voltasse de novo, eles iam voltar na cidade e acabar com ela. Então é basicamente isso, é a história do Pennywise enchendo o saco de todo mundo. Mas é muito, muito, muito boa. O filme também, não a segunda parte. A segunda parte, se eu fosse vocês, ignoravam, porque não vale a pena. Por mais que, cara, tem tanto ator incrível naquele filme, eles conseguiram cagar a história. Mas enfim, se eu fosse você dar uma chance, por mais que seja, né, pequeno livro, bem pequenininho. Se eu fosse você também dar uma olhada em relação ao que eu falei, a cena que eu falei no final, que é um gatilho muito grande. É uma cena horrível. Se for querer ler, dá uma olhadinha. Não me culpe depois. Lembra que eu falei que Six of Crows provavelmente é o meu livro favorito? Então, eu acho que é ele. Ou a menina que roubava livros. Eu não sei qual dos dois tá mais no topo pra mim, porque os dois são muito, muito, muito importantes. Eu li faz muito tempo esse livro. E eu lembro que eu chorei muito. Muito, muito, e eu não choro fácil em livro. E eu não sou muito de chorar fácil em livro, sabe? Mas esse livro, nossa, mexeu demais comigo. Eu lembro que no cinema eu tava soluçando tanto que minha amiga teve que segurar minha mão. E a história é ambientada na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. A Liesl, ela vai morar numa casa de uma família, porque a mãe dela foi, acho que presa no começo, eu não lembro, alguma coisa do tipo. E ela não sabia ler. E nessa casa, o pai, ele começa a ensinar ela e ela começa a ficar apaixonada pelo universo dos livros. E nisso que surge a menina que roubava livros. Na época, os alemães, os nazistas, eles colocavam os livros em fogueiras para destruir tudo, qualquer registro de qualquer tipo de atividade possível. E nessas fogueiras, a Liesl às vezes conseguia roubar algum livro para conseguir ler. E assim, dê uma chance pra esse livro. Eu tava pensando em tentar reler ele esse ano, talvez, não sei. Mas esse livro é muito bonito, muito bonito. Ah, e é narrado pela Morte, pela Senhora Morte. O próximo livro, na verdade, eu queria colocar a série, mas eu não queria atrapalhar o cenário. Então eu só peguei o primeiro, que é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que é a série Wayfarers, da Beck Chambers. Eu acho que tem os 3 primeiros lançados aqui no Brasil, eu acho que são 4. Essa série é muito legal, ela é muito diferente, ela é ficção científica e cada livro ele tem personagens diferentes como protagonistas.
Então, por exemplo, você não precisa ler o primeiro pra ler o segundo, mas seria muito bom porque tem grandes menções no segundo livro do primeiro. Então, eu não tenho como dar uma sinopse, assim, exata pra vocês, porque eu estou mencionando os dois livros que eu li, que é aquele ali, A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, e esse daqui. Eu só acho que se for pesquisar, as pessoas gostam mais do segundo livro. Mas por algum motivo esse aqui me prendeu mais, não sei. Aquele ali é incrível também, é muito bonita a história, mas esse daqui eu acho que tem mais personagens, entende? Enfim, dê uma chance. E sem contar que esse livro é lindo, maravilhoso. Eu não sei se dá pra ver, tem glitter na capa. É muito bonita. Enfim, Dark Side, né? Então tenho certeza quantos livros já foram mencionados, na verdade. Eu vou mencionar mais dois. Esse daqui é o Deixe Ela Entrar. É um suspense, terror, drama. Não tenho muita certeza. É sobre vampiros. Mas não é nem um pouco o vampiro que a gente tá esperando, sabe? É aquele tipo de vampiro que come a pessoa, basicamente, sabe? Elas não têm, tipo, dentinhos, elas não são bonitinhas, enfim. É o Oscar, a gente segue o Oscar. E ele vive com a mãe dele, num conjunto de apartamentos. E um dia chega essa menina com, supostamente, o pai dela morando no apartamento do lado. Essa menina é muito estranha, muito estranha. Ela aparentemente tem a idade dele, ela não vai pra escola, ela não sai de dia, ela nunca aparece. E o Oscar acaba fazendo amizade com ela. E ele descobre que esse cara que mora com ela não é o pai dela. E do nada na cidade começa pessoas aparecerem drenadas, tipo, amarrada de ponta cabeça no parque e sem sangue nenhum no corpo. Esse livro, eu achava que ele ia ser um livro difícil, pra ser bem sincera, porque o filme é um livro sueco, na verdade. Eu nunca tinha lido nenhuma literatura sueca. E ele é uma narrativa bem dinâmica, sabe? Você consegue ler, é bem fluida, não tem problema, mas eu não sei explicar exatamente o tipo de história que é, sabe? E como é terror, tem bastante cenas de violência, sangue, enfim. Eu acho, eu não li muitos livros de terror ou de vampiros, né, Crepúsculo. Mas esse aqui com certeza é meu favorito, até porque eu amo o filme sueco. O americano é muito ruim, Enfim, se você quiser dar uma chance, tenta ver o filme primeiro, vale muito a pena. E o último livro que eu quero comentar é The Pop War. Eu li The Pop War, se eu não me... Foi esse ano, eu comecei a ler a série esse ano. Eu já li Dragon Republic também, que na minha opinião é bem melhor que o primeiro livro, mas tendo sido 5 estrelas pra mim. Essa história, ela é basicamente ambientada numa China imperial, sabe? Só que é fantasia, não é uma fantasia histórica, pra ser bem sincera, porque os elementos da China nesse livro são bem fortes, os elementos da cultura também. Aqui nesse continente, que a personagem principal, a Rin mora, vive, ele está sempre em iminente guerra. As guerras tiveram as Pop Wars. Nesse livro, quando ela realmente acontece, ela é a terceira já que acontece. Então, é comum as crianças se alistarem em escolas militares para treinar para essas guerras. E a Rin, mesmo sendo muito pobre, de um lugar muito distante, ela consegue entrar nesse lugar. Só que na metade da sua graduação a guerra estoura, então ela não tem muito tempo para se formar. E as crianças desse lugar, todas elas já são jogadas nesse mundo de conflitos e tal, e nisso a Rin descobre que uma das coisas que ela estava aprendendo na faculdade é real, que são os xamãs. Eles podem chamar deuses de alguma coisa. Por exemplo, a Rin consegue chamar o deus do fogo. Tem personagens que chamam deuses da água, o deus raposa. Cada um tem o seu deus, basicamente. Não é todo mundo que consegue isso, obviamente. E é um livro bem pesado. E acho que se você já ouviu falar de The Pop War, você sabe que tem um capítulo nessa história que você lê com um baldinho do lado. Pra ser bem sincera, de todas as que eu mencionei aqui, a Pop War é realmente a mais pesada. Ela tem cenas basicamente reais de uma tomada de uma cidade por
soldados inimigos e o que eles fazem. Enfim, dê uma olhada, mesma coisa, dê uma olhada em relação aos gatilhos dessa história, porque, enfim. Como bônus, eu resolvi também trazer meus mangás favoritos, porque não valeria a pena fazer um vídeo separado, porque não são muitos. E são bem, tipo, vamos ser bem sérios, que são bem clichês os mangás que eu gosto. Eu não leio muito mangá. Eu só compro mangá se eu já vi o anime, ou eu já li alguma coisa online e achei muito bom. Mas eu não compro muito mangá, eu não, tipo, sou de comprar qualquer mangá só pra fazer coleção. Coleção pra mim é só dos mangás que eu realmente me interesso. Eu vou começar com o primeiro mangá que eu li na minha vida, que foi Orange. Orange é um mangá... é romance, mas é ficção científica. Então os personagens conseguem mandar cartas para o passado pra conseguir evitar uma coisa muito ruim que acontece no futuro. Não tão no futuro, tipo no futuro deles, mas no futuro ali do presente. Gente... Enfim, tem um dia que a personagem principal, a Naho, ela sai de casa e ela recebe uma carta. Na escola ela lê e ela percebe que é uma carta dela mesma do futuro. Falando que nesse dia um garoto entra na sala dela e que era ela ser amiga desse cara, basicamente, sabe? E obviamente ela não acredita, mas é engraçado. A carta vai falando, ele vai sentar do seu lado. Aí ele senta do lado dela. Ela fica tipo... É uma história muito, muito, muito bonita. Também tem bastante gatilho de depressão, suicídio. Mas é realmente uma história muito bonita. E é um mangá bem curto, uma história bem curta. Ela tem 6 volumes. Só que a história, assim, de Orange acaba no 5º. O 6º volume é um volume extra, que, no caso, tem um filme. Agora é um dos mais recentes, na verdade, que eu li. E que eu acho que já tá terminando. Eu não me dei spoilers. Eu tô acompanhando pelo lançamento aqui no Brasil. Que é Kimetsu no Yaiba, que é Demon Slayer. Quando eu comecei o anime ano retrasado, se eu não me engano, eu tava meio que pé atrás, porque eu achei que eu não ia gostar muito. Mas desde o primeiro segundo dessa história, ela te pega e acontece uma coisa muito ruim no primeiro episódio. Ai, meu Deus. Se aconteceu isso no primeiro episódio, o que vai acontecer? Aqui a gente segue a história do Tanjiro. E nesse mundo existem Onis, que são demônios que comem humanos. Só que esses Onis, eles não são exatamente conhecidos pela população. Algumas pessoas sabem e existe um exército que luta contra eles. No primeiro capítulo... Não acho que seja spoiler, mas se for, pode pular um pouco. No primeiro capítulo, um Oni destrói a família inteira do Tanjiro. Só sobrevive a Nezuko. E a Nezuko vira um Oni. Então a história é basicamente o Tanjiro tentando achar uma cura para a Nezuko. É uma história muito bonita, apesar de tudo, apesar de ser bastante violenta. É uma história muito bonita sobre amizade, sobre família, sobre amor. Ai, sério. Se você nunca assistiu ou leu, vale muito a pena. E a história também, assim, ela não é muito comprida também. Se eu não me engano, acaba no volume 23. E aqui no Brasil lançou até o 17, por enquanto. Eu tava com pré-venda dos próximos volumes, mas vale muito a pena. O próximo também é um dos primeiros que eu li, que é Another. Another é um mangá de terror que conta a história de um garoto que ele se muda pra essa cidade porque o pai dele tá trabalhando, alguma coisa do tipo, ele vai morar com os avós. E nessa escola que ele vai estudar tem basicamente um mito nessa escola, que na verdade é só de uma sala de aula. E nessa sala de aula tem alguém que não tá vivo. Eu recomendo bastante esse mangá. O anime eu não recomendo muito, o anime perdeu bastante da essência durante a história e tal. Tem umas cenas bem clássicas de terror aqui nessa história, é divertido, pra ser bem sincera. E eu acho que se você gosta de terror e você nunca leu, Another vale muito a pena. E o próximo que eu quero comentar é um mangá de um anime que eu gosto muito, que infelizmente provavelmente nunca vai ter uma terceira temporada, mas é Seraph of the End, ou Ari no Seraph. Essa história que conta como a população adulta morreu do nada por um vírus e as crianças sobreviveram. Logo em seguida aparecem vampiros. Para controlar essas crianças, eles usam essas crianças como gatos, basicamente. Eles tomam sangue, não estão nem aí. Eles transformam alguns também. O que a gente não sabe no começo é que existe um exército ainda que tá lutando contra eles. E o personagem principal consegue fugir
desse lugar e ele entra pra esse exército e ele quer vingança porque a família dele inteira morreu. E os vampiros aqui são diferentes também, porque eles têm uma hierarquia. Então não é uma zona, é como se tivessem reis e rainhas nesse lugar, digamos assim. Tem os progenitores, que foram os primeiros que apareceram, que eles são os top reis. E vale muito a pena, os personagens são muito legais. E sem contar que uma das minhas personagens favoritas tá nessa história, que é a Shinoa Hiragi. Ela é maravilhosa, ela é aquele tipo de personagem extremamente sarcástico. Eu me identifico muito com ela. Eu quero mencionar mais dois. Um é Deadman Wonderland. Deadman Wonderland, eu consegui comprar esse mangá por ano passado, se não me engano, pela Shopee, porque é impossível achar os volumes desse mangá hoje em dia. E essa história é bem pesada, porque ela conta a história de um menino que tava na sala de aula dele com os amigos e do nada apareceu uma pessoa e matou todo mundo. Só ele sobreviveu e sem basicamente nenhum arranhão, e ele levou a culpa. Então ele foi pra prisão, e essa prisão é esse lugar, esse ambiente que eles estão, após apocalipse. Aconteceu uma coisa muito ruim lá com o Japão, basicamente tudo desmoronou, e eles abriram essa Deadman Wonderland, que é uma prisão privada. E nessa prisão tem bastante evento, chamando as pessoas de fora, sabe? Por exemplo, vamos ver os presos se matando, porque é muito legal. Esse tipo de coisa, sabe? É como se fosse literalmente um parque de diversões que é uma prisão. E nesse mundo existem pessoas que têm uns certos poderes em relação ao sangue, que é o que aconteceu basicamente com o personagem. E ele chega nessa prisão, a vida dele dá tudo errado. Tudo errado. E é outra história que não vai ter continuação em animação, porque ela teve uma primeira temporada e ela não teve final. E não vai ter uma segunda temporada, nunca. Tem um OVA que não conta o final da história. Mas eu acho que vale muito a pena você tentar achar ela online, porque é uma história muito diferente, ela é bem criativa e é bem pesada. A última que eu quero comentar é uma série que eu comecei a ler recentemente, eu não li muitos volumes ainda, mas é Spy Family. Spy Family é muito divertidinha essa história. É a história de um espião, ele é contratado para um trabalho cujo ele precisa formar uma família. Só que ele não vai começar uma família do nada, né? Então, um orfanato, ele adota uma menininha, ele consegue uma mulher aleatória. Só que essas pessoas não são exatamente quem ele acha que são, porque a menina é telepata. E a mulher é uma assassina de aluguel. E ninguém sabe a identidade um do outro, só a menininha, porque ela consegue ler o pensamento deles. Aí do nada a mulher tá falando, nossa, ontem matei umas 5 pessoas, e do nada tipo a menina para. É muito divertido. Por mais que tenha esse tema, tipo, dela ser assassina de aluguel, blá blá blá, é uma história muito leve. Uma história muito leve, muito divertida. Eu não sou muito fã de comédia, mas esse aqui me ganhou no primeiro capítulo. E eu amo a Anya. A Anya é a pequenininha. Ela é muito fofa. Ela é muito fofinha. Vai, lê. Aproveita que tá no começo. Então, gente, esses foram meus mangás e meus livros favoritos da vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não tem nada, nossa, muito diferente. Nunca ouvi falar disso, mas são os meus favoritos. Eu espero que vocês tenham achado alguma coisa interessante em relação às dicas, que vocês possam se interessar em pegar esses livros ou esses mangás, que valem muito a pena, na minha opinião. Na minha pequena, humilde opinião. E se você, por exemplo, nunca leu um mangá, dê uma chance. Eu sei que no começo é meio complicado, porque você lê de trás pra frente e tem imagens. Eu sei que é um pouco complicado no começo, mas vale muito a pena. Tem muitas histórias muito legais, que a gente às vezes deixa passar, sabe? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, que ajuda bastante. Se inscreve no canal, que eu juro que eu vou continuar fazendo vídeo. E é isso. Vejo vocês na próxima. Tchauzinho!